Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia ou glória a Deus? Aleluia e glória a Deus, né? Deus é bom todo o tempo, nós é que não presta. Irmãos, abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, a partir do verso 32, nós vamos meditar mais objetivamente no capítulo 12. Nós vamos ler aí a partir do 11. E nós estamos felizes porque nós temos o privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus, né? Existe algo muito tremendo proposto para nós vivermos, não apenas aqui nessa terra, mas algo na eternidade que somente o Senhor Jesus pode proporcionar. E nós estamos felizes justamente por isso, porque nós estamos com Cristo, e é Ele que nos dá essa oportunidade, é Ele que abre as portas da eternidade, é Ele que faz possível, torna possível a nossa salvação, e por isso nós estamos felizes, amém? Dê um glória a Deus bem forte aí, em nome de Jesus. Amém. Você que abriu aí Hebreus 11, se você puder ficar de pé. A partir do verso 32. Hebreus 11, 32. Diz assim o texto. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas promessas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Capítulo 12, apenas do verso 1 ao 3. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha, e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse
com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco aí, põe a sua mão no seu coração. E ora ao Senhor agora. Peça a Deus, fala, Senhor, fala comigo. Quem gostaria que o Senhor falasse com ele nessa noite? Você gostaria que o Senhor falasse com você nessa noite? Então peça a Ele. Me lembro quantas vezes fazendo essa oração e Deus enviou resposta a esta oração. E Deus ministrou algo ao meu coração, na minha necessidade, na minha angústia, na minha incerteza. O Senhor enviou resposta, abriu a sua boca, enviou a sua palavra e me sarou. O Senhor nessa noite quer enviar a palavra dEle sobre a sua vida, trazendo cura, libertação, visão poderosa do amanhã diante de ti. O Senhor quer enviar sobre você um renovo da promessa que Ele tem sobre a igreja, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos tudo que não provém de ti. Toda ação de Satanás contra a nossa vida, contra a sua igreja, nós repreendemos nesta hora em nome do teu Filho Jesus. E pedimos a tua bênção, Pai, que o Senhor ministre a tua palavra, de acordo com o teu plano, o teu propósito e a tua vontade para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Como eu disse, eu quero ministrar mais especificamente baseado nesse texto de Hebreus capítulo 12. E até usando um pouco aqui daquilo que o texto usa, eu quero perguntar aqui rapidamente, quantos aqui são praticantes de algum tipo de atividade física, e principalmente corrida? Quem aí pratica atividade física? Levanta sua mão aí, bem alto. Fica de pé você, eu quero ver você. Que a gente pode, dependendo do camarada, mas você está mais ou menos, fica de pé, pode ficar de pé, gente. E quero ver você que pratica o Joel, bike, Joel, não é? Aí, ó, o João não corre, João? Não? Então, tem que começar, João. Aí, ó, o Marcelo está sentado lá no fundo, mas ele é da correria também. Aí, ó, pode sentar. Ó, tem uma galera aí que usa a atividade física no seu, quase que no seu dia a dia, né? E esse texto, gente, é interessante porque ele vai fazer uma comparação, um paralelo em relação a esse tipo de conduta, de postura que nós, como homens e mulheres, temos. Vivemos aí na prática dos exercícios físicos. Falando aí um pouquinho sobre os corredores, nós corredores, eu também estou nesse meio aí, fiquei um pouco parado, por causa de uma obra aí, né? Fui trabalhar de orelha seca para o meu pai. Mas estamos de volta aí essa semana, voltamos às corridas aí. Gente, de um ano para cá, eu mudei a minha vida com relação a isso. Mudei o meu dia a dia, eu tirei fora o sedentarismo e passei então a vencer esses desafios. E nós, como corredores, todos, a maioria que vivem na prática desses exercícios, eles normalmente estabelecem alvos. Eu costumo, às vezes, durante o dia, quando eu estou mais animado, eu falo, hoje eu vou correr uns 5 quilômetros, hoje eu vou uns 6. Hoje eu estou meio caído, como diz o pastor Fabrício, se der uma volta na lagoa já está no lucro, né? Mas, gente, isso é muito interessante porque aqueles que praticam algum tipo de atividade física, normalmente, depois de um certo período de prática, eles não deixam de se preparar para esses tipos de atividades físicas. Aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre isso também, sobre pessoas que a gente olha, a gente tem como exemplo, né? Eu sempre digo da Flavinha, a Flavinha e o Marcelo foram os que me deram um gás aí, né, para começar essa vida de atleta. Nós estamos na luta aí, não chegamos no nível ainda não, né? Aí a Flávia posta lá 3 km, 5 km, há um tempo atrás, né? E eu falava, não, vou perder para a Flavinha não. Aí a Flávia correu 5, eu corria 7. Aí no outro dia a Flávia, 9 quilômetros. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, agora vai ver com o que ela mexeu. Aí fui, 10 quilômetros, 11 quilômetros. Aí a Flávia, 10, 11, só que aí eu fiz isso uma vez. A Flavinha, todo dia, 10 quilômetros, 11 quilômetros.
E eu falei, mas gente, aí sai do normal, né? A gente não alcança. Mas olha só, quem pratica atividade sabe que essa vida é uma vida de vencer desafios. É uma vida de perseverança. A pastora Anne sabe, tem dia que eu chego em casa e eu não quero sair, eu não quero correr. Tem dia que eu chego e eu falo, hoje eu vou. O dia que eu falei que eu ia correr 10 quilômetros, eu me preparei durante o dia, descansei, estiquei minhas pernas, coloquei um negócio de compressão no joelho e me preparei para aquela corrida, para aquele desafio. E esses corredores, eles servem de exemplo para nós, porque essas pessoas são pessoas que acreditam além daquilo que muitas vezes os críticos dizem. As pessoas que estão aí na zona de conforto defendem, né? Ah, não, larga a mão disso, eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo para você. Olha, é muito bom, viu? É muito bom. Agora, eu quero fazer um paralelo, que em relação a essa corrida natural, existe uma corrida que está proposta para nós, que é muito mais importante do que essa. É a corrida da vida cristã. Mas a corrida da vida cristã, os mesmos adjetivos que a gente vê, os mesmos atributos que são necessários muitas vezes para a nossa corrida física, humana, elas também têm que ser usados na nossa corrida espiritual, na nossa vida cristã, a corrida proposta da nossa vida cristã. E existe um fator fundamental, que é indispensável para completar a corrida da vida cristã. E esse fator se chama fé. Sem fé, ninguém completará a corrida da vida cristã que está proposta. Porque só corre a vida cristã aqueles que têm fé e sabem que no final da corrida haverá uma faixa que te espera. O Senhor Jesus estará lá de braços abertos, esperando você, para receber você no final dessa corrida, amém? E aquele que não crê nisso, ele se desanima pelo caminho. Ele deixa esse caminho durante a caminhada. Mas antes de falar objetivamente sobre essas questões da corrida da fé, eu quero pensar um pouquinho aqui rápido sobre o contexto do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, nós não sabemos quem foi o autor exatamente, alguns atribuem a Paulo, né, a maioria acredita que Paulo é autor dos Hebreus, escreveu aos judeus cristãos recém-convertidos. Ou seja, haviam judeus que haviam deixado ali há pouco tempo as práticas religiosas do judaísmo, que estavam estabelecidas no Antigo Testamento. E Jesus veio e ofereceu algo superior à lei. Ele veio para completar a lei, ele veio para cumprir a lei, ele veio para mostrar para nós que existiu apenas um que foi capaz de cumprir a lei, e esse um se chama Jesus Cristo. Então ele mostrou para nós que pela lei ninguém seria salvo, e ele veio para trazer salvação. E essa carta foi direcionada a esses judeus cristãos ali, porque eles estavam sendo perseguidos por terem deixado as suas velhas práticas, por terem se convertido ao cristianismo. E isso é muito interessante a gente fazer um paralelo aos nossos dias, porque como a gente tem até estudado aí nas reuniões de célula, nos estudos, nos cultos dos lares, a respeito das bem-aventuranças, do quanto o cristão que quer viver de maneira piedosa, a palavra dele, a palavra de Jesus, ele é perseguido. Esses homens também estavam sendo perseguidos, eles eram acusados de blasfêmia, de traição, muitos deles foram deixados por suas famílias. Diante disso, muitos estavam sendo tentados a abandonar a corrida da vida cristã, que eles acabaram de entrar. E eles estavam sendo tentados, assim como nós hoje somos tentados, por causa dos sofrimentos, das lutas, das tribulações, das angústias, das perseguições que nós temos em vários lugares da sociedade, dentro e fora de casa, nas ruas, no nosso trabalho, na faculdade. Eu sempre digo que a igreja, por si só ser igreja, ela já é perseguida. E todos aqueles que se dedicam ao Evangelho do Senhor Jesus, eles passam por essas lutas. E essas lutas, muitas vezes, elas vêm para nos desafiar,
para nos desanimar e fazer com que nós deixemos de lado essa corrida. Mas esse texto de Hebreus, ele vem mostrar a superioridade de Cristo em relação a todo o resto. E o autor vem dizer àqueles homens assim: olha, se você abandonar a Cristo, para onde você vai? Ele vem dizer sobre a superioridade de Cristo como sacerdote glorioso, o perfeito sacerdote que ofereceu o perfeito sacrifício. Ele foi o perfeito sacrifício na cruz por nós. Então esse texto mostra a superioridade, a grandeza de Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E ele dá exemplo aqui no capítulo 11 a respeito dos heróis da fé. Mas o texto a respeito dos heróis da fé não termina no capítulo 11, mas ele entra no 12 e ele aponta para o Senhor Jesus como o maior de todos os exemplos a ser seguidos de fé. Ele é a nossa referência. E aqueles homens são desafiados. Então, olha, se você abandonar a Cristo, para onde você vai? O texto de João 6,68 diz assim: Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. A pergunta também foi feita para aqueles homens: olha, a quem vocês irão recorrer? Pedro responde: para quem iremos nós? Só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Se vocês abandonarem o Evangelho, a corrida da vida cristã, a quem vocês irão recorrer? Era o questionamento daquela época, é o questionamento de Deus para mim e para você hoje, que está passando por essa situação. O texto de 1 Timóteo 2,5 diz assim, ó: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quem você vai recorrer? A palavra dele deixa muito bem clara que só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador se chama Jesus Cristo. Amém? É esse Jesus a quem nós servimos. E de maneira figurada, os versos de 1 a 3, ele compara essa vida cristã a uma maratona. A maratona nada mais é do que uma corrida mais prolongada. Segundo as definições aí, é uma corrida que está em torno aí de 42 quilômetros, mais ou menos. Estamos correndo 3. Não é? Nós temos muita estrada para correr ainda. Então, olha só, o texto faz esse paralelo da vida cristã, comparando-a a uma maratona, a uma corrida que ela é mais prolongada. Eu assisto a alguns documentários onde acontece uma competição ali entre dois homens, e às vezes essa competição demora 1, 2, 3 dias. E aqueles homens, eles traçam a melhor rota possível, onde vai haver menos esforço físico, onde vai haver menos desgaste. Eles estão preparados para aquilo. Mas existe um momento, como a corrida é um pouco mais longa, eles têm um momento onde eles fazem um abrigo ali, repõem as suas energias, vê onde eles conseguem algum água para repor o seu líquido corporal, para que eles possam, no outro dia, bem cedo, sair novamente na caminhada e ver quem chega primeiro lá, quem vence os obstáculos. Assim é a nossa vida cristã. Assim é a corrida da nossa vida cristã. Ela, para a grande maioria, ela tem uma grande e longa duração. Mas ela exige resistência. Ela exige perseverança. E esse texto vai nos mostrar isso. Entrando então no texto, nós vamos ver que o verso 1 fala assim: e nós temos essa grande multidão de testemunhas. O texto começa dizendo que nós estamos cercados por uma galeria de heróis nessa corrida. Homens que são testemunhas de que valeu a pena servir ao Senhor dos Exércitos. Mas esse texto não está dizendo que esses homens, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José e tantos outros. Esse texto não está dizendo que eles são testemunhas da nossa vida, mas eles são testemunhas
a respeito da fé que tiveram num Deus que operou milagre na vida deles. Eles viram milagres, eles passaram por confrontos, mas eles testemunharam em todo o tempo, mediante a sua fidelidade, o seu cuidado, a sua perseverança, a mão poderosa do Senhor sobre eles. Nós estamos, imagine você correndo por uma galeria de um museu, a corrida acontece dentro de um museu, e na parede estão lá as caricaturas, os registros de Moisés, de José, de Daniel, homens que são exemplo para nós. Nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas que não contemplam a nossa corrida, mas já viveram a sua própria corrida com o Senhor. E o texto, quando a gente olha aí no original, esse testemunhas, ele nos remete ao termo mártir. Ou seja, aquele que está disposto a testemunhar até o ponto da morte. É verdade o que eu estou dizendo. Olha, se for mentira, você vai morrer. Não tem problema, porque eu sei que é verdade. Você sustenta o que você está dizendo. Se você for diante do juiz, olha, conta uma história lá, mais ou menos, e você acaba livrando o camarada, porque se você for com essa história, eles vão te matar. Não interessa, porque eu tenho compromisso com a verdade. E esses homens tinham compromisso com a verdade. Assim nós também devemos ter compromisso com a verdade. Independente do que vai acontecer. Nós estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas. O que nós fazemos quando nós vamos, por exemplo, comprar um carro, comprar uma terra, comprar alguma coisa? Normalmente você vai comprar um carro de uma marca lá, normalmente você lembra, fulano tem esse carro. Vou perguntar para ele. É bom? Bebe muito? É confortável? Você quer entrar numa empresa, você lembra, lá na igreja tem um irmão que trabalha lá, eu vou perguntar para ele, como é que é aquela empresa? A empresa é boa, paga em dia, é uma empresa estável? Normalmente é assim. Então nós precisamos, da mesma maneira, na nossa vida cristã, olhar para a vida desses homens. E até mesmo saindo um pouco daquilo que o cânon sagrado nos expõe, vamos entrar então para aquilo que é histórico. Os grandes homens da história, os grandes reformadores, aqueles que tiveram compromisso, missionários no campo missionário, que morreram por causa do Evangelho. E todos eles são uma declaração para todos nós que estamos enfrentando dificuldades e luta nos tempos atuais. Todos eles são testemunhas e estão dizendo para nós nas entrelinhas, olha, persevere, não desista dessa caminhada com Cristo, vale a pena, vai valer a pena, no final você vai se encontrar com Ele. Aleluia! Jesus estará de braços abertos para nós. Esses homens são testemunha disso para nós. E nós, então, queremos essa inspiração para a nossa vida. Olhe um pouquinho para o seu lado aí, olha o tanto de pessoas que servem de inspiração para você. Eles sim são testemunhas a respeito da sua caminhada cristã. E olha, quando você achar que você está sofrendo muito por causa do Evangelho, vai conversar com alguns aí, principalmente os mais velhos da fé. E quando a gente sai para conversar, é bom você ter o contato no seu celular de um missionário no campo. É bom ter. Porque a hora que a autocomiseração bater em você, você manda uma mensagem para esse missionário e pergunta para ele como é que está. E você vai ver que a sua caminhada está muito leve, está muito tranquila. Aqui dentro da igreja nós temos várias testemunhas, homens e mulheres que estão, na sua grande maioria, torcendo por você, para que você persevere e continue. Vão ter os que vão torcer contra também. Sempre tem. Jesus fala da parábola do joio e do trigo. O trigo foi semeado e à noite vieram os homens maus e lançaram o joio no meio do trigo. E aqueles homens falaram, Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio? E Jesus falou, olha, não arranque, porque corre o risco de quando arrancar o joio, vocês danifiquem ou arranquem o trigo também. Então deixa, no meio da igreja vai ter joio também. Então vai ter gente que quer o seu fracasso. Vai ter gente que quer você cair no pecado. Quer ver você traindo a sua esposa, traindo os seus filhos, traindo os seus líderes, caindo, se desmantelando na fé.
mas pode ter certeza que a grande maioria quer o seu sucesso na sua corrida. E nós precisamos olhar para essas pessoas e as termos como exemplo para nós. Eles são espectadores, alguns torcendo contra e outros a favor. Ainda no verso 1, nós vamos ver que a vida cristã, às vezes, ela é cheia de coisas que nos atrapalham. E a gente precisa entender que quando o texto está falando sobre, ele fala aqui sobre peso e de coisas que nos atrapalham, e ele fala também sobre pecado. Eu vou estar abordando aqui, às vezes, um pouco meio misturado, né? E a gente precisa entender que entre essas coisas que nos atrapalham na caminhada, algumas delas nós vamos ter que nos desvencilhar. Outras nós vamos ter que aprender a conviver. Exemplo, o camarada tem uma vocação ministerial. E todos nós sempre orientamos os jovens, olha, procura uma moça, procura um moço que tem a mesma vocação que você. Porque senão, gente, quem é vocacionado sabe. Existe algo que inquieta a nossa alma. Enquanto a gente não se dedica inteiramente a Deus, a gente não vive em paz. E a pessoa que é vocacionada e não vive a vocação, o ministério, ela vive uma vida de angústia interna. E nós, muitas vezes, nós temos ânsia por fazer a obra de Deus, porque Deus implantou isso dentro de nós. Então, aconselhamos esses jovens, olha, procura uma moça que vai querer abraçar o ministério como você quer. Não quero saber se a água é quente. Ela é o amor da minha vida. Aí casa. Isso o que vai acontecer lá na frente? Vai ser um peso na caminhada cristã. Porque ela não vai querer correr com você no ritmo que você corre. A pastora Anne, eu insisto com ela, vamos comigo, amor. Ela fala, nem morta. Mas ela vai lá na academia da Flavinha e do Marcelo, de vez em quando. Uma vez a cada 30 dias, né, amor? Mas olha só, isso é uma aplicação na vida natural que a gente consegue levar bem. Mas quando isso entra na nossa carreira cristã, isso tem implicações mais profundas. Talvez você tomou escolhas erradas há um tempo atrás e hoje você é parte de uma família destroçada. Você acabou se separando da sua esposa, os filhos estão lá longe, você não foi um bom pai, e hoje você sofre por causa da sua escolha de não ter sido um bom pai, não ter acompanhado os seus filhos como deveria, e hoje isso atrapalha a sua caminhada. Esse tipo de situação você tem que aprender a conviver e orar para que Deus mude e transforme essa situação. Para que Deus transforme esse fardo pesado, essa roupa de corrida pesada, esse moletom pesado, numa roupa tecnológica, para a corrida espiritual. Assim como a tecnologia hoje beneficia os corredores, com tênis que parece que o cara está descalço, uma camiseta que ele não sente. E assim você tem que buscar em Deus, para você se desvencilhar dessas coisas. E o texto fala assim ainda no verso 1, portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. O que é que tem atrapalhado você na sua caminhada cristã? O texto que eu estou lendo, 90% está na nova versão da linguagem de hoje, mas esse versículo 1, na versão revista atualizada, fala desembaraçando-nos de todo o peso. Na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar muitas distrações, e essas distrações querem nos levar a desistir da nossa corrida. Sabe, às vezes eu estou correndo e eu confesso que eu até oro para não encontrar nenhum conhecido. Sabe por quê? Gente, eu não sei aí os corredores profissionais, né? Eu sou perna longa aí, né? Meia boca, corredorzinho meia boca, mas os profissional aí. Mas quando eu saio para correr, eu não gosto que ninguém me interrompa. Às vezes eu ponho a música no Spotify e eu estou ali curtindo a música e tal, e estou correndo, e de repente o Augusto faz o login lá no PlayStation e corta a música. Aquilo, meu contagiro vai lá no 1100 RPM e volta,
E eu já, ali mesmo, já mando a mensagem para a Anne e falo, ó, fala para o Augusto não me interromper na minha música. E às vezes eu estou correndo ali, encontra, né? Às vezes a pastora Marluz, o pastor Joel, às vezes caminhando, né? Aí, tá bom, a Deise, né? Opa! Né? A Deise, quando começou o coronavírus aí, isolamento social, e nós correndo lá e tal, e aí o pastor Joel, o pastor Marluz, paz e tal, a Deise, paz do Senhor, e abraça. E vai... A Deise é uma bênção, né? Mas olha só, assim é a nossa corrida, eu não gosto de distrações. E às vezes encontro, esse dia eu estava correndo e encontrei o Piá vindo de moto. Eu falei, não é possível. Daí eu parei, Piá, tá bom? Aí eu paro ali o cronômetro, né? Porque como bom atleta, eu marco o meu tempo, quantos km eu estou correndo. E aí eu paro. Mas, gente, a nossa corrida da vida cristã também é assim. Existem coisas que vêm para nos distrair do nosso alvo final, que é chegar em Cristo. E muitas vezes as distrações são a fama, o poder, aquela morena linda que você encontrou na faculdade, aquele rapaz sarado, o dinheiro que mexe com você e com as suas emoções, as situações, os prazeres do mundo, são as distrações. Aquilo que quer tirar o seu foco da chegada final. Que quer fazer com que você, olha, dê uma paradinha. Né? Vai, mas está tranquilo agora. Né? Não precisa se desesperar tanto. Dá só uma paradinha. Não, meu querido, você tem que continuar. Você não pode perder o seu foco. O objetivo dessas distrações é fazer com que você estacione, com que você não apenas diminua a sua velocidade da sua corrida, mas que você pare. É como você correr na beira da praia. Você já correu na beira da praia? Eu já fui na praia, mas na época eu não corria. Mas a praia, ela tem muitas coisas boas. Tem a barraca de água de coco que você pode parar ali. Tem uma paisagem bonita que você fala, olha que bonito para a gente sentar ali um pouquinho. Né? Principalmente se você está ali com a esposa, com a namorada, e você quer lembrar ali os velhos tempos de namoro, vão sentar no banquinho na beira da praia. E são as distrações que querem te parar. Mas nós precisamos manter o nosso alvo, o nosso objetivo. Ainda no verso 1, ele fala sobre o pecado que se agarra firmemente em nós. O pecado é pior porque ele não apenas me para, mas ele faz com que eu caminhe na direção contrária ao meu objetivo final. Como que é isso, pastor? A Bíblia, lá em Isaías 59:2, deixa muito bem claro isso. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Então, se está me separando de Deus, eu estou indo na direção contrária. Quando você está na sua caminhada cristã, e você se vê ali embranhado, né, seduzido pelo pecado, meu querido, você não apenas parou, mas você virou as costas para Deus. Talvez você entrou aqui hoje estacionado na sua vida cristã. Não apenas estacionado, mas você tem caminhado para longe. Eu quero dizer para você, meu querido, é tempo de voltar à corrida cristã. Amém? Hoje é o momento de você retomar as suas forças espirituais e retomar a sua caminhada em direção a Cristo, a esperança da nossa salvação, âncora da nossa alma. Se volte para Ele hoje, Ele está de braços abertos para você. A graça está disponível, o perdão dEle está disponível. Ele não vai te acusar, Ele vai derramar sobre você a ação poderosa do sangue dEle, trazendo remissão, purificação. Se volte para Ele, Ele vai arrancar a sua roupa de corrida suja e vai te dar vestes novas, limpas, brancas, cheirosas. Deixe hoje o mau cheiro da sua corrida pecaminosa e se volte para a corrida cristã, em direção ao Filho de Deus. Nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha. E muitas vezes, meus queridos, até daquilo que é lícito, até daquilo que não é pecado, aquelas amizades que não acrescentam nada para você, aquele seu amigo que só manda coisa que não deve no seu WhatsApp, corta isso.
Isso não é amizade para você. Aquela pessoa que quando te vê só fala, olha, você engordou, hein? Pode até ter razão, mas tem coisa que não se fala, né, gente? Machuca. Principalmente as mulheres. Se desvencilhe das más amizades. Sabe que a vida tem me ensinado a ver pessoas que, às vezes, só a gente é amigo dela. Ela não é amigo da gente. A gente chama a pessoa para ter comunhão, para comer junto, para andar junto. Uma pessoa nunca chama a gente. A gente dá uma palavra de ânimo para a pessoa. A gente manda uma mensagem de vez em quando, mas a pessoa nunca manda uma mensagem. Esses tempos atrás, conversando com uma pessoa, algum tipo de atrito. Gente, tem atrito em todo lugar. Eu sempre digo que quando a gente vê que a amizade é verdadeira, quando a gente vence os atritos. Pastor Fabrício é muito meu amigo, de longa data. Nós já tivemos atrito. Já aconteceu de situações em que eu cometi, às vezes não intencionalmente, que chateou ele. Mas a nossa amizade persiste, porque é uma amizade verdadeira. Então aquilo que não é verdadeiro, que vem te trazer para baixo, que vem te tirar da corrida em direção a Cristo, abandona isso. Se desvencilhona disso. Olha só, meus queridos, nos dias atuais existem muitas coisas que são listas, mas que têm atrapalhado a igreja na sua corrida. Uma delas se chama Facebook, Twitter, Instagram. Ah, pastor, não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver. Mas se você não aprender a colocar essas coisas no devido lugar, elas vão tomar conta da sua vida. E elas vão ser distrações além da conta. E vão fazer com que você estacione na fé. John Piper tem uma frase que ele diz assim, ó, uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era falta de tempo. Essa semana, já vi um tempo que isso vem me incomodando. E parece que a gente vai viciando nessas coisas. Toda hora. E eu tenho um perfil meio... às vezes até toque isso, né? O celular aparece uma notificação, eu não aguento, eu tenho que tirá-la de lá. Então, Facebook com a notificação, entra. WhatsApp, entra. Tremeu, entra. Acessa. E olha, e vê. Eu falei para a pastora Ana, eu falei assim, olha, eu vou me desvencilhar desse Facebook um pouco. E eu estava com umas leituras bíblicas atrasadas, num plano anual de leitura da Bíblia toda. E eu falei, eu vou me desvencilhar. Eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu ver uma notificação aqui, ou os tempos que normalmente a gente tira para ficar em redes sociais, às vezes antes de dormir, e tantas outras horas, né? A hora que você está lá no trono, né? Pega o celular, o cara não vai mais para o trono sem celular. Ele leva lá. Eu falo, toda vez que for, eu vou entrar no meu plano de leitura. Gente, sem brincadeira. Essa semana, em 5 dias, eu fiz o equivalente à leitura de 60 dias. Só com o canalizar no meu tempo, naquilo que deve ser prioridade para mim. Então nós precisamos nos desvencilhar, nós precisamos repensar essas coisas, que têm chamado a atenção além do que deve. O Netflix da vida, que tem tomado o seu tempo com Deus. Você vinha correndo numa corrida da vida cristã muito boa, mas o Netflix te parou. O Facebook parou você. Aquela morena bonita parou você, a Skol parou você, a Itaipava, a Proibida, tem uns nomes de cerveja aí hoje, né, que eu não sei nem falar esses trem. A gente já está meio desatualizado desse negócio, né? Graças ao bom Deus, nós nos livramos disso. Desse negócio que só traz miséria para dentro de casa. Ah, não tem nada a ver beber. Vai ver as estatísticas.
O tanto de mulher e criança que tem apanhado dentro de casa por causa dos maridos que chegam embriagados. Nenhum alcoólatra começou bebendo 1 litro de cerveja, 1 litro de pinga, não, tá? Eles começaram bebendo um pouquinho. A sua corrida cristã parou na sedução do pecado lá fora, naquela proposta indecorosa, naquele menino bonito que foi a chance que você achou. Era filho de médico, era fazendeiro, estudado, eu não posso perder essa chance. Isso tudo parou você. Meu querido, deixe esse fardo de lado. Isso tem pesado na sua noite de sono. Você não tem tido paz, porque você deixou a Cristo. E você se lembra das palavras de Pedro: para quem iremos nós? Você sabe que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. E você já não vive mais em paz. Você sabe que só o Senhor Jesus é o elo de ligação, é a ponte, é a própria ligação entre nós e Deus, trazendo a nós tão gloriosa, profunda e imerecida salvação. Volte hoje. Jesus fala: tomai o meu fardo que é leve. Ainda no verso 1, o texto continua, né? E o pecado que se agarra firmemente em nós, ele continua, e continuemos a correr. Esse verso me mostra que a caminhada, a carreira cristã, não é uma coisa que deve estar estagnada. Não é uma coisa que deve estar estacionada, parada. Muito pelo contrário, ela é algo dinâmico, é algo que está proposto para diariamente. Assim como a nossa vida humana, ela passa por fases e transformações, assim também a nossa corrida cristã. Você precisa avançar níveis. Você precisa crescer na sua fé. Você precisa amadurecer. É necessário dinamismo. Ainda no verso 1 ele fala: continuemos a correr. E olha só que interessante. É continuar a correr, meu querido, sem desanimar. Outra tradução diz: com perseverança. Uma vida cristã genuína é sinônimo de perseverança. Não existe vida cristã sem perseverança. Não existe vitória cristã sem fé absoluta. A Bíblia nos declara como vencedores pela fé no amanhã. Em Cristo nós somos mais que vencedores, mas nós somos obrigados a estarmos dispostos à nossa corrida diária, sem desânimo, com perseverança. Essa corrida, carreira, que no original, no grego, que nos remete à palavra agona, que trazendo para o português quer dizer agonia. É uma corrida, gente. Eu saio para correr ali Depois que eu saí para correr para lá, os caras construíram o shopping. Foi só eu começar a correr ali. Desenvolveu ali, ó. Tem uns terrenos para lá, uns condomínios bons para lá, rapaz. Eu corro para aqueles lados lá. E às vezes eu saio meio fora de hora. E tem até uns irmãos aí, né, que eu mando mensagem na hora e falo: rapaz, você é louco, moço. 9 horas, 9h30, 10 horas da noite, e eu saio para correr. Perseverança! E às vezes vocês pensam que não, mas na minha caminhada, na minha corrida natural, eu paro para fazer uma autoanálise. Eu falo: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Essa hora da noite sozinho, não vê ninguém, só vê os boi no pasto. Vocês gostaram do boi, né? Só vê os bezerros no meio do pasto, só escuta, né? Que não vê nada, tudo escuro. E às vezes eu paro para olhar assim e falar: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Mas eu não deixo aquela distração tomar o meu alvo final. Não, hoje eu saí para correr 4 quilômetros. O meu alvo final é ir até lá e voltar a chegar até ali. Assim a nossa vida cristã é uma corrida que tem que ter perseverança, não pode ter desânimo. E olha, às vezes a preguiça bate, o cansaço vem. E a gente fala, né? O João mandou, o João Paiva corre também, né? João lá, o cabeça branca, corre, você não está correndo? O João mandou lá ontem para mim, foi ontem, né, João? 7 quilômetros. Fala aí, ó,
Satisfação, hein, Aspira? Tá de parabéns, hein? E eu lembro um dia eu conversando com o João, né? Falei, João, hoje eu corri tanto. E o João contou para mim uma vez que ele falou, rapaz, teve uma vez que aconteceu assim, eu corri tanto. Eu tinha aquele objetivo. E eu falava comigo mesmo, eu vou chegar, mas quando eu chegar eu vou morrer. Eu vou chegar, mas eu vou morrer. Mas não perdeu a perseverança. Nós vamos correr ainda que a morte venha, mas não vai nos tirar a perseverança. Nós vamos continuar. Olha, meu querido, talvez o coronavírus tenha vindo e tenha parado você, tenha desanimado você. Quantos líderes de célula desanimados? Deus está trazendo a palavra para todos vocês hoje. Não é tempo de desânimo. Não é hora de parar. É hora de perseverar. É hora de suar a camisa. É hora de sacudir a poeira, de tomar a água do Espírito e seguir em direção ao alvo da soberana vocação em Cristo. Amém? Então você que não está indo na célula, hora que já tiver liberada a sua célula, volte para a sua célula. Participe online. A igreja está liberada, venha para a igreja. Não deixe de estar na sua caminhada. Você líder, cuide dos seus liderados. Enfatize a sua corrida cristã. Cuide dessas pessoas. Se dedique a Cristo, a sua obra, e Ele vai recompensar você. A vida cristã é essa carreira que muitas vezes traz essa agonia. E o cansaço bate, o desânimo vem, a gente fala, eu vou chegar, mas vou morrer, mas a gente não desiste. E às vezes as pessoas deixam de perseverar, porque elas foram seduzidas por um tanto de coisas no mundo. Sabe? Tem uma frase do pastor Lucinho, ele diz assim, olha, quando uma pessoa não quer mudar de vida, porque a corrida cristã é mudança diária de vida. É luta contínua do homem exterior com o homem interior. O seu homem exterior quer sombra e água fresca, mas o seu homem interior anela pela presença de Deus. Mas quando uma pessoa não quer mudar de vida, sabe o que ela faz? Ela precisa mudar o final da história. Ah não, isso é fanatismo, né? Eu estava até vendo um vídeo do Lucinho ontem à noite, e ele falando assim que a pessoa, ela pinta o cristianismo como um mundo de Hello Kitty. É tudo bonitinho. Não, ele fala assim, dá um exemplo lá, que ele fala assim, não, isso aí, quando chegar no final, Jesus vai falar assim, brincadeirinha, vai todo mundo para o céu. Isso não é evangelho. Quantas pessoas desistiram no meio do caminho e estão lá fora? A pandemia parou elas. Elas estavam igual uma sanguessuga no seu líder. E eu, nessa rotina de leitura bíblica, descobri um versículo interessante, até mostrei para a Anne. Está lá em Provérbios, não lembro exatamente a referência. Mas o texto fala assim, que a sanguessuga tem 2 filhas. E o nome delas é Me Dá, Me Dá. Quantos ditos cristãos sanguessuga estão lá fora? Porque o simples fato de não verem mais o seu líder, eles abandonaram a fé. E de fato nós vimos que não era uma fé genuína. Porque aqueles que estão vivendo uma fé genuína, eles perseveram. Nós temos que olhar para os exemplos de perseverança. Olhe para as pessoas que servem de exemplo e motivação para você. Não seja como aqueles documentários lá, né, do Discovery Channel, que esse camarada, 200, 300 quilos. E eles olham para o outro de 200, 300 quilos. Quantos pedaços você comeu hoje de pizza? Eu comi 10, eu comi 15. Quantas menininhas você saiu hoje? Eu saí com 2, eu saí com 3. Quanto você roubou? Quanto você cheirou essa semana? Quantas latinhas você tomou? Não tenha essas pessoas como exemplo. Tenha aqueles que perseveram por uma vida cristã genuína. Olha para a vida dos seus pastores, que são falhos, mas defendem os princípios cristãos.
Olhe para aquelas pessoas que têm defendido de maneira clara uma vida cristã genuína. Cuidado com as conquistas do seu homem exterior. Não permita que essas conquistas tirem o seu alvo final. Faculdade, o seu diploma, prosperidade financeira, altas posições sociais. Muitas pessoas estão desesperadas por tudo isso. E aquilo que deveria ser apenas algo a ser atrelado, de maneira com que a gente coloque no seu devido lugar, dadas as devidas proporções da minha caminhada, passa a ser o meu objetivo final. Eu começo a querer mais as bênçãos do que o Deus da bênção. Jó 1:21 fala assim, aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Deus eterno deu, o Deus eterno tirou, louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas estão desesperadas em ter, e quando elas morrer, elas não vão ter. Tudo vai ficar aí. Você deve ter um equilíbrio, a gente precisa encontrar um meio termo, um equilíbrio nessas coisas. Essas coisas são bênçãos, mas elas não são mais importantes do que o Deus da bênção. Tem um casal de amigo nosso, até quero mandar um abraço aqui para a Elza e para o Humberto, eles moram em Belo Horizonte, estiveram aqui esses dias. Olha, esse casal é um exemplo para a gente, eles foram uma bênção para a gente enquanto a gente morou lá. E todas as vezes que eles vêm aqui, eles vêm na nossa casa, a gente sai junto, tem um bate-papo, conversa, e esse casal é um exemplo para nós. Porque, eu não sei se a Anne repara isso, mas eu tive pensando um pouco nisso. Todas as vezes que a gente encontra com eles têm bênçãos para nos contar. Bênçãos de crescimento nessa vida. Promoção no trabalho, aumento de salário, conseguiu um emprego melhor, comprou um apartamento novo, e conseguiu isso, e conseguiu aquilo, os filhos crescendo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas sempre atrelado às bênçãos espirituais. A gente vê que o cerne da coisa, a caminhada, a corrida cristã não foi tirada do meio deles. É o cerne principal, é a linha central. E a última vez que eles vieram aqui, eles contaram: olha, Anderson, Anne, a gente está fazendo curso de teologia agora. Eles contam das conquistas humanas, mas contam também das conquistas espirituais. É assim que deve ser. É assim que nós devemos levar a nossa vida. Olha só o que continua dizendo aí, o verso 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Vou pedir para o louvor subir aqui, por favor. O verso 2. Presta atenção, meu querido. Você que entrou aqui para mais um culto. Vou lá no culto hoje. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Não deixe que as seduções desse mundo tirem o seu foco da sua caminhada cristã. A palavra de Deus mostra Pedro, quando foi desafiado por Jesus a sair do barco. Jesus fala para Pedro: vem, Pedro. Vem para essa corrida, Pedro. Vem no gás, Pedro. E Pedro, talvez até ali no seu perfil afobado, ele desce do barco, né? Primeiro ele fala: olha só, Senhor, se for o Senhor, me chama, me manda ir até o Senhor. E Jesus fala: Pedro, vem, Pedro. E Pedro desce do barco e começa ali a sua corrida em direção ao Mestre. Mas por um momento Pedro tira o foco de Jesus e ele começa a olhar para as ondas e para o vento. E Pedro começa a afundar. E Jesus então estende a sua mão e o pega pela mão. Olha, talvez, meu querido, a sua vida, a sua corrida cristã tenha afundado, mas Jesus está hoje estendendo a mão em direção a você. Fique de pé. Olha só o que o texto diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa
e é Ele quem a aperfeiçoa. Jesus começou uma boa obra na sua vida de fé, e Ele quer desafiar você hoje a tomar novos caminhos, um novo fôlego na sua vida espiritual. Amém, meu querido? Deus está tocando no fundo do seu coração agora, está arrancando todo desânimo, toda falta de perseverança, está derramando sopro de vida em você, está falando a você: saia do seu lugar e corra em direção a mim. Jesus é o nosso maior exemplo. Não podemos olhar para as bênçãos, mas para aquele que é poderoso para nos abençoar. E não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, Jesus é o nosso exemplo, amém? Jesus estava diante do desafio da cruz. E o texto fala que ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Quando Jesus não desistiu, sabe de quem ele não estava desistindo? De mim e de você. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está assentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou o ódio de nós pecadores. Todas as vezes que você for desafiado a desistir da sua carreira cristã, pense no que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Pense que ele foi cuspido, pense que ele foi chicoteado, que ele foi maltratado, que ele foi zombado. Lembre disso. E você vai falar: Senhor, eu quero continuar correndo. Pense no sofrimento dele, como ele suportou o ódio dos pecadores. E para concluir, eu quero ler uns textos aqui rapidamente. Eu quero que você abra o seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é ela que opera, não é a minha palavra. Isaías 40, na versão NTLH, do verso 28 a 31, diz assim, ó: não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Você não sabe disso? Deus não se cansa, Deus não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Presta atenção nesse verso, e ele é para você. Verso 29. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você entrou aqui hoje desfalecido na sua corrida, mas Deus está trazendo novo ânimo, fôlego de vida sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Que essa palavra seja uma profecia cumprida na sua vida hoje. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora preste atenção: até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. O que ele está dizendo aqui? Que se nós formos da nossa força humana, o jovem é símbolo de força, de dedicação, de músculo. Mas o texto diz que até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. O verso 31 fala assim, ó: mas os que confiam no Senhor Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Hebreus 10, 35 e 39 na NVI diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Mas o texto continua dizendo, de Hebreus 10, 36, vocês
precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, o texto está dizendo, olha, vai chegar, mais 100 metros, mais 200 metros, mais 1 quilômetro, vamos lá meu querido, vamos correr, vamos ganhar essa cidade, vamos ganhar os jovens, vamos ganhar os velhos, os homens, as mulheres, as crianças, vamos lá meu querido. Muito breve, olha o que o texto diz, mas em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. Agora olha esse verso 39 de Hebreus 10. Nós, porém, eita Jesus de glória, é só esse Jesus para dar esse gás para nós. Não tem coronavírus não, meu querido, não tem enfermidade não, não tem UTI não que vai parar a gente, porque a palavra de Deus diz que nem a morte vai nos separar do amor de Deus, nem a espada, nem a fome, nem as angústias, nem os sofrimentos do porvir, porque esse verso é uma realidade na vida da igreja. Hebreus 10, 39, levante as suas mãos, coloque esse versículo aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não vamos retroceder, porque nós fomos chamados por um Deus que dá vida. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Nós não vamos retroceder. Mais 2 versos, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá. Nós vamos serrar, nós vamos cortar aquela faixa final da nossa caminhada. A faixa da eternidade será cortada por você. Você vai vencer essa corrida. Você vai continuar alegre e contente. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Você não vai receber apenas uma medalha no seu peito, você vai receber uma coroa da eternidade, a coroa da vida, o galardão que só o Senhor tem para dar, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Segundo Crônicas 15:7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, para motivar você hoje. E o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair em nome de Jesus. Se nós estamos sendo perseguidos, eu acho que é porque nós estamos indo por algum caminho que é melhor. Se você está sendo perseguido, se alegre, não desista da sua corrida. Eu quero deixar essa palavra para você como motivação, para você deixar fora toda acusação do pecado, todo sentimento de inferioridade, de mediocridade, de que você não pode, de que você não foi chamado, de que você é pecador. Nós somos pecadores sim, mas somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção, amém? Em nome de Jesus.